Nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado e convidada, que espero que você seja edificado e edificada pela palavra do Senhor nesse tempo de estudo. Antes de abrirmos a palavra de Deus, ou melhor, já está aberta, mas vamos orar pedindo iluminação ao nosso Deus. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine. Abençoe cada irmão, irmã, cada amigo e amiga que participa desta aula, que eles possam ser edificados e edificadas pelo Senhor. Nos ajude a entendermos o que o Senhor quer, qual é a Tua vontade, que o temor do Senhor e a busca por cumprirmos a Tua vontade seja o objetivo de todos e todas nós. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje eu queria falar com você, ou quero falar melhor, sobre um profeta, o profeta Malaquias. Um profeta menor porque o livro é composto por poucos capítulos, poucas páginas, mas a história de Malaquias, ou a profecia de Malaquias, é extremamente relevante para todos e todas nós. Então, o tema da nossa aula, atualidade de Malaquias. Deus cumpre suas promessas e requer a nossa fidelidade. A atualidade de Malaquias, Deus cumpre as suas promessas e requer nossa fidelidade. O texto base para a nossa conversa está lá no profeta Malaquias, capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Amém, por esta palavra. Bem, esse capítulo já nos dá aqui indícios do qual é o teor da conversa. O desafio, pelo que nós lemos, é que nós tenhamos uma conduta condizente com o que a lei do Senhor nos ensina. A lei que sempre lutou pela liberdade e pela vida é também compromisso dos seus filhos e filhas. E esses que buscam cumprir a vontade de Deus e essas que tentam e que buscam seguir a sua lei, a palavra diz no versículo 2 que para esses, os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha que texto e que poesia interessante para nós, Eu quero destacar novamente aqui os versículos 1 e 2. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem, os abrasará. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas tuas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que interessante, Uma palavra profética dizendo porque os soberbos, esses vão ser consumidos, os que cometem perversidades, esses devem tomar atenção, porque o juízo do Senhor virá. E aqueles e aquelas que seguem o Deus dos Exércitos, eles vão
resplandecer com o sol da justiça. Eu queria aqui fazer uma introdução sobre o profeta Isaías, algumas coisas interessantes para nós pensarmos. Malaquias profetizou em Judá há cerca de 2.500 anos atrás. O nome, o significado do nome de Malaquias diz, mensageiro de Javé. E esse nome pode ser interpretado por um profeta anônimo, não é uma pessoa em específico, mas é um mensageiro, uma pessoa que é chamada para transmitir a mensagem de Deus. Portanto, Malaquias é o desafio para nós também no nosso tempo, sermos profetas do Senhor para apontar aqueles que cometem perversidade e chamar a atenção dos filhos e filhas de Deus para que andem no caminho de justiça. O ministério de Malaquias ele aconteceu no período pós-exílio, ou seja, quando o povo já tinha voltado do exílio na Babilônia. Naquele tempo, o templo de Jerusalém já havia sido reconstruído. Provavelmente Malaquias foi contemporâneo de um outro profeta importante, o profeta Neemias, tendo vivido, portanto, aí mais ou menos no ano 450 a.C. Para a gente entender um pouquinho o contexto desse profeta, qual a realidade que ele vivia. Malaquias realizou o seu ministério em Jerusalém. E trata-se de um profeta extremamente corajoso. A coragem que muitas vezes nos falta, para mudarmos as coisas que estão pervertidas na nossa vida e na nossa comunidade. O povo hebreu ali vivia um período de grande acomodação. As pessoas estavam muito tranquilas até demais. Já haviam voltado da Babilônia, como nós dissemos, e já não existia novos riscos de invasão. Percebam, quando as coisas estão muito tranquilas para o povo de Deus, é aí que parece que a gente comete os maiores erros. Quando nós estamos sob pressão, quando eles estavam no exílio ou quando estavam sendo invadidos, aquelas pessoas tinham uma conduta mais condizente com o que o Deus Yahvé havia ensinado, orientado a partir das leis, dos profetas e também nas poesias judaicas daquele tempo. A religião, nesse tempo tranquilo, a religião e a sua liderança vivia de maneira contraditória com a sua pregação. A lei não estava sendo obedecida e os líderes religiosos deixaram de ser o exemplo do povo. Num tempo tranquilo, as lideranças religiosas, estavam falando algo e vivendo totalmente ao inverso do que pregavam. E a lei não estava mais sendo obedecida. As lideranças deixaram de ser o exemplo para o povo. Então isso aí é um ponto também para a gente pensar. Se nós queremos que a palavra de Deus seja difundida ou pregada e que sejamos instrumentos, é preciso sim darmos exemplo, senão as coisas não vão sair do espaço ali que você está falando, não vai atingir outras vidas. Dois grandes temas, vamos falar um pouquinho agora da mensagem do profeta. São dois grandes temas que são trabalhados aqui neste livro. O primeiro, as falhas dos sacerdotes e do povo. Se você procurar lá, capítulo 1, versículo 6, ele vai tocar nesse assunto. Capítulo 2, versículo 9, também vai falar sobre estas falhas dos sacerdotes, também do povo. Capítulo 3, versículos 6 a 12, também vai tratar um pouquinho dessas questões, das falhas que estavam acontecendo na liderança religiosa e também no povo dentro daquele contexto. E o que acontecia? Um dos problemas era o escândalo dos casamentos mistos. E aqui é preciso entender, o hebreu casava-se, essa era a ordenança, casasse somente com uma mulher do seu povo. Por que era essa orientação? Para que não existisse a confusão na religião. A diferença é que o Deus do judeu era o único Deus, o Deus criador de todas as coisas. Yahvé, portanto, era uma religião monoteísta, um só Deus.
E os povos das outras regiões eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, o casamento misto significa aqui a confusão das religiões, né? Então, as pessoas perdiam o referencial do Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e passavam a cultuar outros deuses. Então, esse casamento misto ele está muito ligado à infidelidade do povo. E essa infidelidade do povo não acontecia só do povo para com o seu Deus e religião. Também existia uma infidelidade conjugal, o que também não era saudável para a comunidade e também até nos nossos dias. Primeiro ponto, então, a falha do povo e do sacerdote. A segunda mensagem importante desse profeta é que é o anúncio do dia do Senhor. O anúncio do dia do Senhor. O dia em que o Senhor virá para purificar os sacerdotes e punir os perversos com a vitória dos justos, que é justamente aqueles 2 primeiros versículos que nós lemos, né? O Senhor vai vir e esses perversos, as pessoas que confundiram o povo, eles pagariam o preço por isso. Você vai entender essa citação do anúncio do dia do Senhor no capítulo 3, versículos do 1º ao 5º, e também versículo 13. Depois, capítulo 4, versículo 3, também vai falar desse dia do Senhor. Eu vou até ler aqui o versículo 3º, que a Bíblia já está aberta. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí. É o anúncio desse dia, o dia em que o Senhor virá e vai libertar os justos e punir os perversos. E aqui eu queria deixar uma pergunta antes de entrar nos tópicos da nossa aula. Primeira pergunta: qual a relação nós podemos fazer diante do contexto do profeta Malaquias e o nosso contexto hoje, né? O que eu posso trazer de lição para a minha vida? Outra pergunta: vivemos também uma crise na religião em que a liderança não tem vivido aquilo que prega? Será que nós temos vivido essa crise nas nossas religiões? Faça uma análise, né? Eu sou líder, será que eu tenho falhado e não tenho vivido de maneira condizente com aquilo que eu prego, ou pelo menos que deveria pregar? Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar, né, a primeira tópico da nossa aula, o Senhor faz exigências ao seu povo, né? Então, Deus aqui, através do profeta, fazendo exigências. O primeiro ponto o ponto 1.1, se assim a gente pode chamar, é a exigência quanto ao culto. Capítulo 1, versículo 6 ao 14, Deus exigia do povo que eles levassem para o sacrifício animais perfeitos. As pessoas estavam entregando animais defeituosos, e aqui vale um tempo nós investirmos nessa discussão. Significava o desleixo com que eles tratavam o culto ao Senhor. Levar os animais defeituosos era justamente não cumprir o que Deus havia orientado, que eles precisavam levar as primícias. Hoje nós não temos mais sacrifício, né? O Senhor Jesus já morreu na cruz por nós. Porém, o que nós devemos entregar é o nosso próprio corpo. E o que será que nós temos entregado? Será que nós temos realmente nos colocado integralmente na presença do Senhor? Ou estamos aí também parcialmente, fazendo as coisas com desleixo? Esse é um ponto para você pensar. O desafio do profeta aqui era mostrar para aquelas pessoas que eles estavam celebrando um culto de uma maneira irresponsável. Outro ponto que eu quero destacar seria o ponto 1.2, né? As exigências que Deus faz ao povo, era com relação aos líderes religiosos. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Deus sempre exigiu pureza e compromisso sincero da liderança. Naquele tempo e também hoje, em nossos dias, temos visto escândalos por parte daqueles e daquelas que lideram. Então, é algo que Deus estava exigindo do povo. Olha, não pode. Você é liderança, você precisa ter um compromisso. Você precisa ser condizente, espontâneo, sincero com relação àquilo que tem pregado e tem que convergir com o que você vive. Outra exigência que Deus faz é quanto
a vida familiar. Capítulo 2, versículos 10 a 16. Então, eles estavam vivendo relações conturbadas no âmbito familiar. Uma delas, o casamento misto, que nós já falamos, judeu e não judeu, e isso era condenado. Se você pegar lá o livro de Deuteronômios, capítulo 7, versículo 4, você vai ver que ele orienta ali a não existir esses casamentos mistos. Outra importante atenção que o profeta dá, e nós já falamos isso aqui, é com relação à infidelidade conjugal, que infelizmente existia no tempo do profeta e ele recobre, né, essa atenção com a vida familiar. Outro ponto é as relações e vida moral do povo. Capítulo 3, versículo 5, ele orienta também com isso. As pessoas praticavam todos os tipos de imoralidade, uma total falta de temor a Deus. O profeta chama a atenção para isso, né? Olha, essa vida de vocês não está de acordo com o que Deus ensina. E outro ponto relevante também com relação aos dízimos e ofertas. O texto mais conhecido, acho que da maioria de nós, Malaquias 3:8. O povo estava sendo infiel na questão dos dízimos e da oferta. E isso o profeta denuncia, né? O segundo ponto, então nós já colocamos anteriormente as exigências que o Senhor faz ao povo. E agora o Senhor faz ameaças aos infiéis. É o segundo ponto da nossa aula. E ele ameaça, a primeira ameaça do Senhor é contra os sacerdotes. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Os sacerdotes foram advertidos de forma contundente pelo profeta. Era necessário que eles se arrependessem, eles precisavam se arrepender. Outra ameaça que Deus faz é com relação aos impuros. Os casamentos mistos fizeram com que houvesse entre o povo o ato de adorar ídolos pagãos. Esse era o problema do casamento misto, né? Não era só uma questão moral, era uma questão também de que a influência das outras religiões e o paganismo ia passar a ser praticado naquele contexto. Então eles começam a adorar outros deuses e era necessário que a população se arrependesse daquele ato de adoração a falsos deuses. Então está aí as ameaças contra a infidelidade ou os infiéis que Deus também chama a atenção. Terceiro e último ponto da nossa aula. O Senhor, né, se o Senhor fez exigências ao povo, se ele faz ameaça ao povo infiel, e agora ele faz promessa aos seus filhos e filhas. Nosso Deus é um Deus amoroso e cheio de graça. O Deus faz a promessa do envio de um precursor do Messias. Capítulo 3, versículo 1 aí de Malaquias. O Messias virá, né? Eles têm a certeza que o enviado do Senhor, o Messias, viria. Porém, antes foi anunciado João Batista, que viria como o precursor do Salvador. Então está aí, nós temos esse anúncio. Outra promessa que o Senhor faz aí através do profeta é o envio de bênçãos aos fiéis, as pessoas que se mantiveram fiéis a Deus. Deus exige fidelidade total, inclusive na parte financeira, inclusive a vida como um todo. Então, essa é uma promessa. Aqueles que viverem na presença do Senhor, como nós lemos, né? O sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Malaquias 4, versículo 2. Então está aí, né? E esse é o ponto, né? Enviar o sol da justiça. Esse sol da justiça é a promessa do Messias que virá para restaurar tudo. O Messias Jesus, que aqui é apresentado como a luz. O sol, né? que justifica tudo o que foi corrompido. No Evangelho de João também nós temos esse Jesus sendo comparado como a luz e que treva nenhuma prevalece sobre essa luz. Bem, para concluir essa nossa reflexão, foi aqui alguns apontamentos e cabe a você agora
ler, né? São apenas 4 versículos, você pode ler na sua casa, certamente você vai ser edificado, e aí tem os pontos que você pode ir lendo, né? E se alguma coisa você não concordar, por favor, entre em contato, a gente corrige. Para concluir, assim como no tempo do profeta Malaquias, também vivemos uma crise na religião, sobretudo na liderança que tem apresentado sinais de corrupção. Isso é notório, né? A gente vê aí as religiões do nosso tempo se envolvendo em grandes casos de corrupção. Infelizmente também nós nos furtamos aquilo que Deus pediu para nós fazermos, ou seja, atendermos os pobres, as viúvas, os órfãos, né? Vivemos um caminho de justiça, pregarmos a paz, vivermos e praticarmos o Evangelho de Cristo. Tudo isso nós temos negligenciado, então é preciso nós retomarmos, como diz o profeta. Talvez porque as coisas estejam muito tranquilas, né? Como naquele tempo, quando tudo está tranquilo, a gente escorrega mais fácil. Assim como João Batista anunciou, é tempo de nós anunciarmos o arrependimento, pois o Messias Jesus, voltará para buscar e restaurar tudo por completo. Essa é a mensagem, a palavra do nosso estudo. Espero que Deus esteja completando essa conversa no teu coração, na tua vida e tua família. Obrigado.